Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vivemos esse mês vocacional, mês de agosto, refletindo sobre a igreja, que é uma assembleia de chamados, pessoas chamadas e enviadas em missão. Hoje, com o destaque para a vocação dos cristãos leigos e leigas, como eu disse, a grande maioria da igreja, e a nossa dignidade cristã está justamente radicada no batismo que nós recebemos. O batismo nos inseriu na igreja, comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo. Pelo batismo, nós todos fomos redimidos, salvos. A diversidade de vocações e ministérios na igreja é para a edificação de toda a igreja. Mas a dignidade que nos irmana, que nos fraterniza é o batismo, né? As outras vocações existem a serviço do povo de Deus, né? Vou aqui plagiar, né, Santo Agostinho. Nós, ministros ordenados, né, não estamos acima de vocês, né? A nossa dignidade é a mesma de batizados. Aí está a nossa alegria, o nosso consolo, porque fomos redimidos por Jesus Cristo. Para vós está o nosso ministério, do qual nós teremos pesadas contas a dar a Deus, sem medo, que a misericórdia de Deus é grande, né? Então, mas para vós está o nosso ministério. Os cristãos leigos e leigas têm uma missão no mundo e na igreja. O papel do cristão leigo e leiga não é só interno na igreja, mas é no mundo. Nós somos discípulos e missionários de Jesus Cristo neste mundo, para a transformação deste mundo. Então, tudo o que é vivido no seio da família, e hoje estamos lembrando dos 34 anos do ECC, Encontro de Casais com Cristo, na nossa paróquia, no trabalho, na sociedade, todos esses ambientes são ambientes fundamentais onde o reino de Deus deve chegar pela vivência dos cristãos leigos e leigas, né? É o campo de missão, é o mundo. Nós vivemos também num tempo de muitas informações, não é verdade? São tantas as informações que nós recebemos. Então agora também com pandemia, né? E as pessoas às vezes um pouco mais assim apartadas de um convívio social maior, recebem tantas informações que às vezes é até difícil as pessoas discernirem o valor dessas informações. Olha as redes sociais, olha a riqueza, o desenvolvimento tecnológico que nós tivemos. Então a comunicação hoje é veloz, né? Muitas vezes marcada, como nós temos visto, por fake news, mas as pessoas nem percebem às vezes que é fake news, né? Só para poder dizer, nós vamos rezar hoje também, está nas intenções aqui, nós estamos rezando hoje para o Haiti, né? Estamos rezando também para outros lugares que estão sofrendo, mas só para poder citar uma fake news, digamos assim, entre aspas, mais inocente, né? Dessa semana eu recebi: rezemos pelos 200 e tantos cristãos que vão ser mortos amanhã no Afeganistão, não sei o que, né? Passe isso para o maior número de pessoas. Aí isso eu já recebo desde o ano passado. Esses 200 e tantos estão morrendo desde o ano passado. Quer dizer, fake news, né? A partir, evidentemente, de alguma coisa assim. Com que interesses? Tem interesses aí, né? E as pessoas vão, às vezes, multiplicando. Então, são muitos os exemplos, a gente podia multiplicar. Tem muitas informações, mas, às vezes, nós não sabemos discernir. Então, a vocação é um chamado de Deus que pede a nossa resposta. A nossa resposta deve ser feita com sabedoria, com discernimento. Às vezes nós corremos o risco de dar uma resposta mais ou menos, né? Então é o que eu falei até no ato penitencial: acendemos uma vela assim para Deus, participamos da missa,
a gente separa, digamos assim, entre aspas, né, um tempo para Deus, aquele tempo lá do culto. E depois a gente vai vivendo a vida sem Deus, né? Isso não é discernimento. Porque o cristão leigo e leiga é chamado a ser sal da terra, que dá sabor ao mundo, luz do mundo, fermento na massa. Então, o seu ser cristão, ser discípulo missionário de Jesus Cristo, deve fazer diferença na vida de família, na profissão, na sociedade, na política, na economia, no trabalho, em todos os campos, na cultura, na arte, na ciência, na escola, na educação. É claro. Ou não faz diferença? Eu sou cristão e eu não ser cristão não faz diferença. Claro que faz. Se não faz, é porque nós não estamos realmente assumindo a nossa fé como deveríamos estar assumindo. Vejam então agora como os textos de hoje iluminam, por uma feliz coincidência, isso que nós estamos dizendo. A primeira leitura é tirada do livro de Josué, um episódio importante da história do povo, a Assembleia de Siquém. Josué entrou já com o povo na terra prometida, tomou posse da terra. Então convocou uma grande assembleia. Vocês estão vendo que esse negócio de assembleia, que nós já temos tradição de fazer também na nossa igreja, é antigo, né? Não somos nós os primeiros a fazer assembleia, não é coisa moderna dos últimos tempos de igreja, não, é antigo. A igreja o que é? É a assembleia dos chamados, dos convocados. Então reuniu uma assembleia em Siquém e começa assim, é uma assembleia solene de todas as tribos de Israel, convocou os anciãos, os chefes, os juízes, os magistrados, todos se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo. E aí a gente pula uma porção de versículos e vai para o versículo 15 para a leitura não ficar grande demais na liturgia. Mas o que fala esses versículos que foram pulados? Josué vai recuperar, rememorar a história do povo de Deus. Desde quando Deus chamou Abraão, lá na Mesopotâmia, do Eufrates, sai da tua terra e vai, né? Passando pelos patriarcas, passando pela experiência da opressão no Egito, pela libertação que Deus realizou, suscitando a liderança de Moisés e conduzindo o povo até a terra prometida, por todas as vicissitudes para entrar na terra prometida, desde o tempo do deserto, como depois também, foi rememorando tudo nos versículos que saltaram aqui, né? E aí, depois de toda essa rememoração, então Josué faz essa pergunta. Então entramos na terra, né? Então, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram lá na Mesopotâmia, quer dizer, quando Abraão foi chamado, ou aos deuses dos amorreus, a terra em que eles estavam entrando, né? Também vai falar no outro momento, aqueles também do Egito, eu e minha família vamos servir ao Senhor. E Josué deixa para o povo escolher. Estão vendo como a vocação tem a nossa parte de decisão, um apelo à nossa liberdade? Tem que haver uma escolha. Deus oferece. Ele rememorou tudo o que Deus fez com o povo. Eu e minha família vamos servir ao Senhor. Depois de tudo isso, o povo então vai responder unânime, até de uma maneira bonita: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante dos nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Estão vendo como o Deus da Bíblia é um Deus muito concreto? Não é um Deus abstrato, genérico. Não, é um Deus que participa da vida do povo. E o povo reconheceu a presença de Deus na sua história. Nós também temos que reconhecer a presença de Deus na nossa história hoje. E aí, fazem essa prova. Nós também serviremos ao Senhor, porque é o nosso Deus. Paro aqui para ir direto para o Evangelho, porque esse tema volta, de certa forma, no Evangelho. Nós estamos meditando no capítulo 6 do Evangelho de São João há vários domingos. Só paramos domingo passado porque foi a solenidade da Assunção da Virgem Maria, então teve o seu Evangelho próprio. Mas nos domingos anteriores, e hoje é a conclusão, nós meditamos no capítulo 6 de São João,
que começou com a multiplicação dos pães. Jesus realizou aquele sinal, compadecendo-se da multidão. E o povo ficou maravilhado, né? Jesus aproveitou apenas de 5 pães e 2 peixes que uma criança tinha, né? Tomou, abençoou e mandou distribuir. A grande lição da partilha, da solidariedade. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Eu lembrava para vocês alguns domingos passados. Pensamento popular que vem ao encontro, então, deste texto. O que é que resultado? Quiseram fazer Jesus rei. Rei nos moldes humanos. Um rei padeiro, né? Um rei que resolve os problemas materiais, um líder político, né? Então viram Jesus, esse realmente é o Messias, nós vamos fazê-lo rei, né? E Jesus então tem que se retirar sozinho para o monte em oração, porque não foi isso que ele veio fazer, ser um rei nos moldes humanos. E aí vem então, eles vão atrás dele e começa o discurso do pão da vida, né? Que nós fomos meditando ao longo desses domingos. Jesus mostra que aquele era um sinal, ele, Jesus, é o pão da vida. Estão vendo agora a distinção entre as informações? Eu não sou mais um profeta só. Eu não vim só realizar um problema de fome ou uma cura. Eu sou o pão da vida. Então nós não podemos brincar de ter fé. Querem servir ao Senhor ou não? Foi o que estava dizendo Josué. Por quê? Porque servir ao Senhor não é só juntar uma assembleia de culto a Deus. O povo, a igreja é uma assembleia de culto, mas é um culto que é liturgia no sentido amplo, não é só um momento cultual do rito, é a vida. Porque a aliança foi feita em torno também do pacto, do decálogo, dos mandamentos. Então precisa haver um compromisso de vida, isso já no Antigo Testamento, e agora Jesus mostra que está tudo ligado a Ele. Eu sou o pão da vida. O pão que desceu do céu, não é como o maná. Então a palavra de Jesus, a pessoa de Jesus, o conjunto da sua vida, é o Evangelho, é a boa notícia do reino. Não é mais uma lei, Jesus não nos deu uma lei, Ele nos deu um Evangelho, um dinamismo de amor. Portanto, participar de uma assembleia cultural, litúrgica, ouvir a palavra de Deus e comungar do corpo e o sangue do Senhor, é aceitar que Jesus é o centro da minha vida, da nossa vida, é o pão da vida. Estão vendo? Aí a gente vai ter discernimento, não vai poder ficar acendendo uma vela para Deus e outra para o Espírito do mundo. Tem distinção entre as informações que chegam. Algumas são realmente pão da vida, outras não são, são ilusão, nos desviam. E Jesus vai chegar a dizer: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E aí nós estamos hoje no final, a reação não foi muito boa não. Muitos discípulos que o escutaram começaram a dizer: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Mas Jesus não recuou não. Se fosse um político que quisesse ganhar a eleição, ele ia perceber o seguinte: epa, o pessoal não está entendendo, está indo embora, deixa eu mudar o discurso, deixa eu fazer uma coisa mais assim atrativa. Não. Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus respondeu: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, uma alusão ao mistério pascal, porque ele vai subir passando pela cruz e ressuscita. Então, se isso escandaliza, agora então quando virdes isso, porque não nos esqueçamos, o pão da vida, o sacramento da Eucaristia é o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E Jesus vai mostrar, eu não estou falando de antropofagia, comer minha carne e beber meu sangue, né? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, aqueles que tinham dificuldade de acreditar desde o princípio, quem ia entregá-lo. E ele vai lembrar, por isso é que eu disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Estão vendo, meus irmãos? Nós todos que somos chamados aqui pelo batismo, cristãos leigos e leigas, ministros ordenados, fomos atraídos para Jesus pelo Pai. É uma grande graça, é um privilégio imerecido, é um dom e é um compromisso. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele, porque perceberam
que a sua palavra exigia um despojamento, né? Uma radicalidade. Aqueles que querem continuar a sua vidinha, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, não conseguem acompanhar a novidade do Evangelho, não consegue acompanhar o profetismo, não consegue acompanhar o Concílio Vaticano II, não consegue acompanhar o Papa Francisco, não consegue acompanhar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que estão falando todos de discípulos e missionários de Jesus Cristo. Então, não andavam mais com ele, e Jesus vai, olha, está indo embora o povo, você vai mudar o discurso? Não, ele não mudou. Pelo contrário, ele virou para os 12. Jesus está disposto a perder até os 12. Ele virou para os 12. Vós também vos quereis ir embora? Ele não ia mudar o discurso. É isso mesmo. Ele já estava preparando para a sua solidão na cruz, porque ele vai morrer abandonado na cruz, por todos. Vós também quereis ir embora? E aí Simão Pedro responde essa palavra que é a palavra de fé da igreja, tão bonita, e que todos nós devemos guardar hoje como mensagem dessa missa. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Vou traduzir assim para nós, né, como eu imagino. Pedro deve ter pensado, olha, nós também não entendemos muito bem isso não. O discurso do pão da vida e tudo mais, não entendemos muito bem não. Mas para quem que nós vamos correr, né? A quem nós iremos? Aí vem o fundamental. Tu tens palavras de vida eterna. Pedro distinguiu. Esse aqui não é só mais uma informação, esse aqui não é só mais um profeta, ele soube distinguir, esse aqui é o Santo de Deus. A quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Então Pedro joga a sua vida no seguimento de Jesus. Ter fé, meus irmãos, não é ter certeza, assim, de segurança humana. Ter fé é se lançar com a vida no seguimento de Jesus. A quem iríamos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos firmemente e reconhecemos que és o Santo de Deus. Então tudo que nós vemos no mundo, vemos à luz de Cristo. Estão vendo? O trabalho, a família, os acontecimentos da história, a política, à luz de Cristo. O nosso critério não é partido A, B ou C, ideia de fulano ou ciclano. O nosso critério é Cristo. Ele é que tem palavras de vida eterna. Então, por causa de Cristo, eu posso ter autoridade para denunciar o que está errado, seja de que âmbito for, de ideológico, de que arco tiver, né? E anunciar o que é verdadeiro e testemunhar a caridade. Nós estamos acima dessas coisas, não fora da história, mas o nosso critério não é o partidarismo, o nosso critério é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é que é o Santo de Deus. E aí é assim que nós vemos também a família, e eu concluo então com essa segunda leitura, já que nós estamos também com essa leitura tão bonita nesse ano da família, essa leitura da carta aos Efésios, capítulo 5, que faz referência ao matrimônio, e faz uma comparação do matrimônio com o relacionamento de Cristo com a igreja. Entendam bem, aqui não é o não reconhecimento de direitos da mulher, não precisa se preocupar com isso não, a submissão que está falando aqui é submissão no amor. Mulher e homem têm a mesma dignidade, né? Tem a mesma dignidade. A submissão é a submissão no amor. Porque aqui é dito, como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, vão mandar na mulher? Não. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como é que Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Dando a vida. Será que os maridos estão dispostos a dar a vida pelas suas esposas? Vocês estão vendo que é justamente o contrário de submissão, no sentido que nós entendemos às vezes, é o cuidado mútuo. Um é responsável pelo outro. O marido é responsável pela felicidade, realização e santificação e salvação da sua esposa. A esposa é responsável pela realização, pela felicidade, pela santificação e salvação do seu esposo e dos seus filhos. Estão vendo? Tudo é visto à luz do Cristo. Essa palavra é dura? Vocês querem ir embora? Pode ir embora, né? A quem iríamos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Estão vendo como é que as leituras estão ligadas? Por isso é que Josué vai perguntar, olha, se vocês não querem servir ao Senhor, vocês escolham. Eu e minha família vamos servir ao Senhor. Não é brinquedo não, né?
É sério abraçar a fé. Não é nem fundamentalismo, nem radicalismo. É coerência de vida. É discipulado missionário. É não brincar de ouvir a palavra de Deus, de comungar, de participar dos sacramentos. Então, cristãos leigos e leigas, todos nós somos convidados, estamos no mês vocacional e já adiantados, a escolher a quem nós queremos servir. Se ao Senhor ou se aos ídolos. Que todos nós possamos responder. Na família, no trabalho, na sociedade, como Pedro. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Só quem entendeu isso e aceitou é que pode comungar. É melhor que outros não comunguem, porque podem comungar materialmente, mas não estão em comunhão nem espiritual, nem comunhão verdadeira com o Senhor. Só quem aceita Jesus como o pão da vida pode comungar sacramentalmente e deve ser no mundo um sinal que faz diferença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.